E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com o Eduardo Sabag. Primeiro eu já gostaria de agradecer muito a todos vocês, porque chegamos à incrível marca dos 80 mil inscritos. É muita gente, né? Pelo menos para um canal como o nosso, que ainda é pequeno, porém agora já está crescendo, né? Tem grandes chances de crescer ainda mais, porque a gente ganhou, sei lá, acho que 15 mil inscritos em um mês. Então eu peço que vocês continuem com a divulgação do canal, mandando para os seus amigos, mandando para os seus parentes, mandando para quem você puder mandar. Por favor, mandem mesmo, tá bom? Lembra sempre de deixar o seu like e o seu comentário, porque isso é muito importante. O YouTube gosta de divulgar vídeo que tem bastante like, tem bastante comentário. Se não for isso, ele não divulga, tá bom? Então é de suma importância. Pessoal, lembrando que aqui no canal quem decide é vocês. Vocês que falam o tempo que a gente trabalha no vídeo, se é um vídeo curto, se é um vídeo longo, se o tema é um, se o tema é outro. Escreve aí embaixo o tema que você quer saber. Deixa like onde você quer, né? E vamos que vamos. Bom, pessoal, eu gostaria de falar uma coisa com vocês, né? Lembrando agora, tinha esquecido, na verdade, tô enrolando, né? O cara, não, eu gostaria de falar uma coisa, na verdade eu esqueci mesmo, tava dando uma enrolada. Ó, falando sobre o trabalho após a morte biológica. A pergunta, na verdade, da nossa amiga foi: um psicólogo aqui na Terra que morre continua sendo psicólogo lá? Depende, varia muito, porque, por exemplo, a gente tem um monte de gente hoje que já tem uma profissão estabelecida e que acaba depois trabalhando com outra coisa, né? Então vamos dizer assim, não é que o cara, por ser psicólogo, vai ser psicólogo a vida inteira. A gente tá cheio de gente que trabalha, principalmente hoje com desemprego, como tá difícil, às vezes a pessoa fica sem opção, começa tendo que buscar outros tipos de trabalho, certo? Mas basicamente é o seguinte: se a pessoa realmente gosta daquilo que ela faz, ela pode sim continuar no mundo espiritual, desde que tenha aquele emprego no mundo espiritual, né? Lembrando que os empregos lá nas cidades espirituais, eles são diferentes daqui, normalmente. Existem alguns empregos diferentes, existem alguns empregos normais, etc. Então, a gente tira por base o seguinte: vamos imaginar que numa cidade espiritual existem departamentos, por exemplo, da reencarnação, da comunicação com os encarnados, muitas hospitais, né, clínicas, mas não é clínica do jeito que a gente fala, eu vou no médico e tal. Pode existir isso, sim, mas não existe, por exemplo, a questão comercial e tudo, né? Todos têm acesso a um bom atendimento de forma geral. Não existe o dinheiro da forma que nós conhecemos, e sim uma moeda que é chamada de bônus hora, que na verdade não é uma moeda, né? É um crédito que a pessoa tem para poder realizar as coisas que ela quer. Isso, claro, para aqueles que têm mérito de chegar ao plano superior. Então a gente fala, mas isso é tipo um comunismo? Não é que é um comunismo, porque é só os que têm mérito. Então, na verdade, é meritocracia, né? Aí lá no plano superior, sim, todos aqueles vão ter acesso a coisas muito parecidas, a um conforto muito semelhante, né? Quando a gente está dentro de uma cidade espiritual. Mas é claro que tudo muda um pouco, porque a maioria dos espíritos deixa de ter a necessidade de se alimentar, ou pelo menos depois de um período, porque alguns no começo têm essa necessidade, mas depois vão deixando isso de lado, né? Se alimentam da natureza, vamos dizer assim, do sol, do ar, não é verdade? E então varia pra caramba, assim, varia muito, mas é claro que aqueles, por exemplo, que gostam de trabalhar com número, encontrarão um lugar nessas áreas. Aqueles que gostam de trabalhar aconselhando pessoas encontrarão também um lugar na área. Aqueles que gostam de trabalhar na área médica também vão encontrar lá. Então, há uma variação, sim. Mas acontece que, por exemplo, no mundo espiritual, como é que funciona? Os espíritos superiores, eles conseguem construir e fazer qualquer coisa acontecer. Tanto que, um dia desses, eu visitei uma cidade espiritual acordada, só pelo desdobramento, né? Que na verdade depois eu explico para vocês, mas não é bem desdobramento, porque desdobramento, pelo que eu descobri recentemente, na verdade, não sabia dessa parte, é quando a gente está dormindo. Mas a gente pode acordar e também visitar outros lugares e mandar nossa mente para lá, mais ou menos isso. Então eu visitei um lugar que tinha uma fonte muito bonita. Aí eu falei para os espíritos, falei, mas pô, da onde está vindo essa água?
Quem que está fabricando essa água? Ele falou, de lugar nenhum. Isso é uma construção que foi plasmada por um espírito. E ele plasmou essa fonte infinita. Não para de vir água. Então não tem nem início nem fim. É uma coisa muito interessante. Ou seja, se os espíritos querem uma máquina que faça não sei o que, pá, eles fazem. Entendeu? Tanto que no livro Os Violetas da Janela a gente percebe que ela fala lá que existem máquinas que controlam a temperatura do ar do ambiente. Então existe isso no mundo espiritual? Sim. Porém é uma maneira mais fácil. Primeiro porque eles têm acesso a uma tecnologia muito mais ampla. Segundo que eles têm um conhecimento muito maior que o nosso. Terceiro que as propriedades da matéria são outras. Não são propriedades físicas como nós temos da materialidade. Elas são diferentes. Mas a gente deve lembrar o quê? Livro Nosso Lar. Há, sei lá, 70 anos atrás, 60 anos atrás. No livro Nosso Lar ele relata que ele começa a visualizar numa tela muito bem, a qualidade muito boa de imagem. Obviamente era no mínimo uma televisão de LED. Nessa época, os Estados Unidos estava começando a inventar a primeira televisão de tubo horrível, gigante, branca e preta. Então a tecnologia que eles possuem no mundo espiritual é muito superior. Tem também o relato no Violeta da Janela, acho que é no segundo livro, que eles vão estudar a codificação e vão estudar os ensinamentos de Jesus assistindo isso no vídeo. Ou seja, já naquela época de Jesus, eles já filmaram isso. Eles gravaram o que aconteceu. Eles têm isso em arquivo no mundo espiritual. É claro, aí você me pergunta, mas pô, Eduardo, mas como se na época de Jesus a gente era mais primitivo ainda? A gente, mas o mundo espiritual já te contava com recursos vindos de outros planetas. Então é claro, eles sabiam que era uma coisa muito importante, né, para a humanidade. Então eles gravaram isso. Apesar de que os espíritos, eles acessam um tal banco de dados que tem acesso de todas as imagens, de todas as coisas, de todas as pessoas. Deve ser um belo de um HD, viu? Por quê? Por que eu digo isso? Um dia eu estava parado na estrada e aí veio uma moça vendendo não sei o que, os espíritos falaram, compra tudo, dá um dinheiro para ela, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente agora. Aí eu fui, dei uma ajuda para ela, me agradeceu tudo, aí os espíritos falaram, essa moça, ela hoje é uma pessoa muito boa, está passando por uma situação muito difícil, e começaram a me mostrar o passo a passo da vida dela antes disso. O que ela fez em uma encarnação, depois ela foi para outra encarnação, depois ela foi para outra. Só que eles me mostram isso em vídeo. Então, da onde eles estão tirando isso, né? É claro que os meus amigos espirituais, eles não sabem exatamente, eles não acompanharam as outras encarnações delas, mas eles têm acesso a alguma coisa que pode realmente fazer com que eu também assista essa mesma questão. Então é algo muito mais complicado do que a gente imagina, né? Nossa vida é uma vida muito simples, nossa tecnologia é uma tecnologia que está iniciando, mas assim, vamos dizer assim, a gente não conhece muitas coisas. Por exemplo, falaram de Marte, um monte de coisa, chegou lá, tinha gelo, coisa que os caras nem imaginavam. Nós estamos falando de Marte aqui do lado. E aí você sabe, nós estamos começando a ter as primeiras fotos de um átomo. Então a gente não conhece tão bem nem o que é micro, nem o que é macro. A gente não conhece tão bem uma série de coisas. Nos próprios remédios que a gente toma. Outro dia eu estava lendo a bula do remédio, você viu lá. Não é conhecido exatamente como é o funcionamento do remédio. Então a gente acha realmente que a gente tem um mega conhecimento, mas não é assim também. É um conhecimento bom, óbvio. Evoluímos muito, muito. Nos últimos 200 anos, a revolução material nesse sentido foi muito grande. Porém, a gente ainda tem muito a evoluir. Então é claro que há uma diferença muito grande entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quando a gente sai daqui, do plano físico, e vai para a cidade espiritual, existe esse choque. Não quer dizer também que eles levem a sério a tecnologia, claro que não. Mas assim, lá o que a alma precisa é outra coisa. Aqui nós temos uma vida um pouco complicada porque a gente precisa se alimentar, e se alimentar precisa ir no banheiro, então tem esgoto, tem a água, tem não sei o que, tem uma série de fatores, né? Tem, por exemplo, os espíritos obsessores, tem, por exemplo, as pessoas inferiores que cometem crimes, que têm a maldade no coração. Numa cidade espiritual como essa que a gente está relatando, você não vai ter nem obsessor. O obsessor não consegue entrar.
Você não vai ter criminosos também, os criminosos não conseguem entrar. Você não vai ter a necessidade, normalmente, de alimentação. Aí vocês vão perguntar, Eduardo, mas tem alimentação na cidade espiritual? Existem algumas coisas, sim, mas não vai ter churrascaria, isso não vai ter. Por exemplo, eu perguntei para os espíritos, meu pai, como que estava na situação? Eles falaram assim, olha, o espírito falou assim para mim, eu liberei para que ele pudesse tomar café e assistir jogo de futebol. Então ele assiste jogo de futebol da terra, ele pode tomar café, que eram duas coisas que ele gostava. Entendeu? É claro que ele não vai arrumar droga para um drogado usar, isso não. O drogado que quer usar droga, o bêbado que quer beber, o fumante que quer fumar, eles só vão poder fazer isso obsediando um ser humano que está encarnado, somente isso. Fora isso eles não conseguem. Então, pessoal, é interessante, eu acho que é muito importante a gente se dedicar aos estudos do mundo espiritual. Porque todos nós sabemos que uma coisa que é certa é que nós perderemos o veículo físico, nós morreremos, desencarnaremos mais cedo ou mais tarde. E ao acontecer isso, chegaremos ao mundo espiritual. Se a pessoa já tem uma base, já conhece umas informações, já sabe mais ou menos o que vai acontecer, vai ser muito mais fácil a adaptação. Senão vai ser tudo aprendendo do zero, é uma complicação ainda maior. E também a gente estudando o nosso lar, Outra Janela e vários outros livros que tem inclusive, vou falar aqui, tá? Nem sei se eu devia falar porque eu não sei quais tem de direito autoral e qual não tem. Mas se você baixar na internet, se entrar no YouTube, você acha tudo quanto é livro de audiolivro. Se você pesquisar no Google, você acha tudo quanto é livro também. Em PDF, em trechos, em doc, né, em Word, e um monte de coisa. Eu sou contra livro espírita ter direito autoral. Eu acho que cada um deveria vender e acabou, porque não é para ter lucro. Então, na minha, se dependesse de mim, nenhum livro deveria ter direito autoral. Mas, né, não depende, então já viu. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Lembre-se de deixar a sua... vamos fazer uma enquete aqui. Qual é a tua profissão hoje? O que você gostaria de trabalhar no mundo espiritual? Conhecendo, por exemplo, o nosso lar. Eu acho que eu gostaria de trabalhar na reencarnação, talvez. Existe um grande departamento de reencarnação. Então, o que eles fazem? Eles analisam a vida da pessoa, como vai ser. Então, tem geneticistas, tem biólogos, tem um tipo de biólogo, né? Porque é um pouco diferente por causa do tipo de matéria, mas é mais ou menos isso. Eles analisam, eles olham se a pessoa vai ser compatível. Tem uma série de empregos, né? Mas imaginando o que a gente tem aí, né? O que vocês acham? O que você gostaria de fazer? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.